Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ramon, sou discente da disciplina de História da América 2, da professora Ana Lunara, do período de 2024.1, da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, campus de Cajazeiras, certo? Estamos aqui, através desse vídeo, para adentrarmos em um conteúdo específico, em uma temática específica, que é justamente sobre a ditadura militar na Argentina, englobando justamente no contexto das ditaduras militares que ocorreram na América Latina, certo? Espero que através desse vídeo, explicativo do nosso seminário, vocês consigam se aprofundar nesse tópico muito importante que está presente até na atualidade, certo? E também queria destacar que o meu grupo é composto por mim, por Beatriz Cirino, por Keren Rapuc, Graziele dos Santos, Giovana Andrade e Cirineu Cleodon. Espero que vocês consigam captar os principais pontos importantes, os principais que a gente destacou e estará falando para vocês agora, tá certo? Bom, pessoal, e quais seriam então os objetivos do nosso seminário, Primeiramente, o objetivo geral seria justamente aprender sobre o contexto histórico da ditadura militar na Argentina, e os objetivos específicos seriam, analisar as principais características da ditadura militar na Argentina, entender o processo de resistência durante a ditadura militar e a luta pelos direitos humanos, compreender as consequências políticas e sociais pós-ditadura militar e também discutir e refletir sobre a questão da memória, da justiça e da verdade, desde o período da ditadura militar na Argentina até a atualidade. Bom, pessoal, agora eu vou explanar um pouco para vocês sobre o contexto histórico da ditadura militar da Argentina, para que vocês possam entender o que estava se passando durante esse período, considerado um período sombrio da história da ditadura militar na Argentina. Enquanto isso, vai passar uma sequência de imagens para vocês visualizarem esse contexto histórico, certo? Bom, de início, a ditadura militar na Argentina, ela se estendeu de 1976 a 1983 e foi um dos períodos mais sombrios da história do país, como eu já relatei. Conhecida como processo de reorganização nacional, esse regime ele foi marcado por repressão brutal, desaparecimentos forçados, tortura e principalmente assassinatos em massa. E aí estima-se que cerca de 30 mil pessoas tenham desaparecido, vítimas realmente do terrorismo de Estado, em que este golpe, liderado pelas Forças Armadas, teve como objetivo explícito eliminar a subversão que as elites argentinas associavam aos movimentos de esquerda e principalmente à militância peronista. Nesse contexto, o golpe militar de 1976 ocorreu em um cenário de grave instabilidade política e econômica. Nas décadas anteriores, como sabemos, a Argentina havia experimentado já uma série de governos instáveis e golpes militares, mas a ascensão de Juan Domingo Perón, que a gente já tinha trabalhado também nas aulas de América 2, e o movimento peronista, que dominou a política do país entre as décadas de 40 e 70, gerou tanto apoio popular quanto oposição ferrenha de setores das Forças Armadas e principalmente da classe média. Com o retorno de Perón ao poder em 1973, após um exílio prolongado, e sua morte em 1974, agravaram as divisões cada vez mais no próprio país. Nesse sentido, podemos perceber que o historiador Luiz Alberto Romero, ele argumenta que a ditadura, argentina, ela não foi apenas uma reação a uma conjuntura crítica, mas sim o resultado de um projeto sistemático das próprias Forças Armadas, que viam-se como defensores da civilização contra a barbárie, da Revolução Social,
Isso a gente tem como exemplo, né? A gente sabe muito bem sobre isso. Logo, o governo militar implementou uma série de reformas econômicas, né, neoliberais que buscavam estabilizar a economia. Mas, né, essas medidas não foram eficazes, né, resultando em alta, né, na inflação, endividamento externo e, consequentemente, o aumento da desigualdade social. Por conseguinte, né, pessoal, precisamos entender que a ditadura militar na Argentina, ela começou então a perder legitimidade nos anos 80, né, em grande parte devido à desastrosa Guerra das Malvinas contra o Reino Unido em 82, certo? Na qual essa derrota humilhante enfraqueceu as Forças Armadas e abriu caminho, né, para o retorno da democracia no país. E aí, né, em 1983, Raul Alfonsi, né, ele foi eleito e no seu governo, né, inicia-se então as primeiras iniciativas de julgamento contra os líderes, né, da ditadura argentina. Bom, o julgamento das anistias, por exemplo, em 1985, foi um marco fundamental na responsabilização, né, dos crimes cometidos durante a ditadura militar na Argentina, apesar das subsequentes leis de anistia e os indultos, né, nos anos posteriores. Depreende-se, portanto, né, que o período da ditadura militar na Argentina, né, foi um período, né, um episódio marcado pela violência extrema, pela repressão política, né, e principalmente pelas reformas, né, pelas mudanças, as consequências políticas, né, socioeconômicas, que se faz sentir até hoje, na qual a busca pela verdade, a busca pela justiça e a busca pela memória, né, continuam a ser uma luta central na sociedade argentina nos dias de hoje. Meu nome é Giovana Andrade e eu vou falar um pouco sobre as principais características da ditadura da Argentina. No slide eu coloquei alguns tópicos e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é o golpe de Estado. Em 1966, a Argentina passou por um golpe que instaurou uma ditadura militar até 1973 e se encerrou com a ascensão de Perón ao poder. No entanto, o retorno do peronismo foi um pouco curto, fazendo com que os militares retomassem o poder contra o golpe em 1976. Com esse golpe foi formado o processo de reorganização nacional. Esse foi o nome que os militares eles deram à ditadura que existiu entre 1976 e 1983. Essa ditadura era administrada por esses militares que escolheram Jorge Rafael Videla como presidente. Também é importante falar sobre a violência e os desaparecimentos, porque naquele tempo muitos líderes de grupos de política da oposição, muitos sacerdotes, muitos intelectuais, pessoas que defendiam os direitos, sindicalistas e entre outros, foram perseguidos, foram torturados tanto fisicamente quanto psicologicamente e também teve muitos sequestros, muito desaparecimento, muito assassinato. Além da violência e dos desaparecimentos, também é importante falar das censuras, né? Porque nos 7 anos de ditadura, estima-se que quase 30 mil pessoas foram mortas, se é que não passou disso, pelo Estado. E isso acabou causando um silenciamento da sociedade pelo medo, pelo terror. E a mídia também estava sendo controlada e também a opinião pública de todo mundo estava sendo manipulada. E por fim eu queria falar sobre a economia nesse tempo de ditadura, né? Porque o regime acabou implementando várias políticas neoliberais e com isso resultou na privatização, no corte de gastos e acabou contribuindo, né, para o empobrecimento da população e para o aumento da concentração de renda também. Isso prejudicou muito a população em relação a isso. Oi, boa tarde. Estamos aqui para gravar um vídeo sobre o cenário das ditaduras militares, né, na América do Sul. No caso, o nosso grupo ficou com a ditadura militar da Argentina. E eu vou falar um pouco sobre a resistência e luta por direitos humanos, no caso, né. A ditadura militar argentina, o ditador teve
período relativamente curto, né? Foi de 76 a 83, no entanto, ela foi muito violenta. No caso, foi marcada por uma intensa luta, né, de direitos humanos, especialmente em resposta à repressão, que foi, como já disse, bem forte. Um dos grupos principais que se destacaram nessa luta foram os grupos de mãe da Praça de Maio. Esse grupo foi criado em 77 e se reunia às quintas-feiras para protestar, exigindo informação, especialmente dos seus filhos, né, desaparecidos. Não foi dada uma devida atenção, porque o grupo dos militares que estavam no poder tinha aqueles que achavam que não ia dar em nada, por assim dizer, né? Que elas iam descansar, iam chorar, se cansar e depois se dispersavam. Só que isso não ocorreu, porque o grupo acabou crescendo e assim esse movimento, né, se tornou símbolo da luta pelos direitos humanos. Usava da visibilidade pública para denunciar as barbáries cometidas pelo regime. Depois foi incorporado também a esse tipo de protesto o grupo das avós da Praça de Maio, que essas buscavam recuperar os netos, que eram filhos que foram tirados da barriga das mães, né, que era uma das formas de atuação da ditadura, ou seja, sequestrava algumas mulheres grávidas, não matava ela inicialmente, até elas darem a luz, para depois pegar os seus bebês e adotar, né, de forma legal para as famílias ligadas ao regime. Essa foi uma das atitudes que, assim, violou todos os tipos de direito que possamos imaginar e que fez com que ainda hoje tem muitas pessoas que descobriram que foram filhos, né, criados por pessoas que estavam ligadas à ditadura e que inicialmente eles não tinham a menor ideia que passaram por esse processo, né. Também houve esse movimento estudantil, né, sindicatos, organizações de direitos humanos, né, que faziam campanha de conscientização, né. Naturalmente esses grupos sofreram repressões, mas isso foi importante para que manter viva a memória dessas pessoas que foram, né, vítimas dessa barbárie, dessa ditadura. Depois do fim da ditadura, né, houve, né, esses grupos continuaram a lutar, né, visando, aí já no caso que os responsáveis foram criminalmente responsabilizados, né, e a Argentina nesse aspecto se tornou uma referência importante nessa luta pelos direitos humanos, que fez um processo de influência nos demais países que passaram por situação similar. Esse julgamento desses envolvidos no processo da ditadura, né, seus líderes principais foram julgados, inclusive tem isso depois logo no comecinho do governo de Raul Alfonsín, que teve início em 83. Tem até um filme que conta essa história, né, da dificuldade que foi fazer esse julgamento, que é Argentina 1985, ou o contrário, se não me engano. E aí esse julgamento tiveram 3 fases. Uma fase inicial começou no governo, né, que era o governo democrata, que é o chamado esse julgamento das juntas, né? Foi em 85, onde alguns oficiais foram condenados pelos barbárie, pelos crimes cometidos, né? E em seguida teve uma coisa, né, importante pelo fato de que, apesar de estar o governo democrático, mas teve dificuldade de manter ali, porque tinha setores que não estavam amplamente satisfeitos, e a dificuldade de governar fez com que o governo flexibilizasse, por assim dizer, né? E aí foi aprovada a lei do ponto final que impedia essa continuação dos processos, causando algumas absolvições, resultado que libertaram então alguns dos envolvidos no processo da ditadura. Depois veio a anistia, né, com a lei, como já falei, a lei do ponto final, e a lei da obediência devida, né. A lei do ponto final estabelecia um prazo limite de 60 dias e esse prazo, naturalmente, dificultava fazer a reparação, né, por assim dizer, porque era 60 dias estabelecido de limite para o juizamento das ações contra os atos da repressão, ou seja,
A ditadura durou até 85, 83, e isso ocorreu, né, esses julgamentos ocorreram a partir de 83. Então, ou seja, 2 meses depois do fim da ditadura, já não se podia mais abrir os processos, né? Consequentemente, não haveria punição. E essa lei da divina obediência divina, ela impedia que o subalterno fosse responsabilizado, ou seja, os oficiais davam as ordens, o subalterno, né, podia executar, e aí dizia que não, eu estou obedecendo o meu superior, que é uma coisa também bem complicada. Aí sim, para só fazer um paralelo, um comparativo, no Brasil a gente teve um processo parecido no seguinte sentido: foi tentado fazer invalidar a lei da anistia, né, para que pudesse fazer o julgamento das pessoas envolvidas na ditadura militar do Brasil, né? Essa lei foi através de uma ação juizada no Supremo Tribunal Federal, né, em 2010, a DPF, que é a Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental 153, ajuizada pela OAB, que pediu a declaração da não acepção dessa lei, né? A lei da anistia, que é a lei 6683/79, e assim poder fazer o julgamento das pessoas envolvidas. No caso da Argentina, lá foi aprovado, né, essa possibilidade de acabar com a lei, né, e aí fazer o julgamento, e aqui foi o contrário. Aqui foi um placar de 7-2 para que a lei não fosse revogada, e assim continua surtindo seus efeitos, né? No caso lá da Argentina, depois, né, voltou a ter alguns julgamentos mais com foco em crime de lesa majestade. E aí foi alguns grandes coronéis, o pessoal das patentes foram julgados e buscaram justiça para, né, e condenados apenas em umas penas bem longas, inclusive. A luta pelos direitos humanos continua, né? Essa galera, os grupos que nós já falamos, continuaram a existir, e isso fez com que a Argentina se tornasse uma espécie de referência, principalmente na América do Sul, e também uma conscientização da população do quão importante é lutar pelos direitos, né? Pelos próprios direitos. Esse crime de lesa majestade, dos quais alguns foram condenados, ele é classificado como aqueles crimes de assassinato, né? Assassinato, extermínio, tortura, desaparecimento forçado, escravidão e violação, né? Nessa violação aqui inclui principalmente as violações sexuais, no caso. E aí, no caso, se fosse o preço de hoje, por assim dizer, esses crimes seriam processados pelo Tribunal Penal Internacional, que foi criado a partir do Estatuto de Roma, de julho de 88, e foi dado início efetivo de suas funções em julho de 2002. É isso, minha participação. Obrigado. Diante do que já foi apresentado pelos meus colegas, agora eu irei abordar sobre as consequências sociais e políticas da ditadura militar na Argentina. Essa ditadura que ocorreu entre 1976 a 1983 e deixou marcas profundas e de longo alcance, tanto na sociedade quanto no governo argentino. E após o colapso dessa ditadura, o país ele continuou enfrentando processos de redemocratização e de reconstrução, né? De tentativas de lidar com os traumas deixados pela repressão nesse período. Algumas das principais consequências são os traumas coletivos, né? Gerados a partir dos desaparecimentos, dos desaparecidos, né? Das pessoas que foram dadas como desaparecidas, e muitas até hoje, até os dias atuais, elas nem se encontrou os corpos. E estima-se que na Argentina foram 30 mil pessoas desaparecidas. E essas pessoas elas ficaram conhecidas como os desaparecidos.
Este fato ele deixou marcas profundas nas famílias e na sociedade argentina. O trauma psicológico, as buscas incansáveis pelos desaparecidos e a luta pela justiça desses desaparecidos criaram movimentos sociais de resistência. Um deles é o das mães e das avós da Praça de Maio, que é um movimento de mulheres que justamente foram em busca dos seus filhos, dos seus netos, que foram desaparecidos nesse período. E movimentos como esse se tornaram símbolos da busca pela memória e pela justiça desse período. Outra questão é o dos direitos humanos, né? A partir desse pós-ditadura, a sociedade argentina ela passou a valorizar mais os direitos humanos. A luta contra as violações cometidas por essa ditadura. O fim da ditadura trouxe uma maior conscientização sobre a importância de se garantir os direitos, de não se ter mais violações das pessoas, né? De que não voltassem mais a ocorrer a repressão que se tinha. Isso gerou um forte movimento em prol da verdade e da justiça. Outra consequência que se teve foi a polarização social, que a gente vê acho que isso é um fator que se vê em todas as ditaduras da América Latina. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem até hoje pessoas que defendem a ditadura militar e pessoas que são veementemente contra, né? E assim ocorreu também na Argentina. No pós-ditadura, foi marcado pelas divisões, né, sociais. E os setores da sociedade que apoiaram a repressão militar e tiveram outros que também lutaram contra, tanto no pós quanto ocorrendo, né, no período em que estava ocorrendo. E essas divisões, elas influenciaram o cenário político e social por anos, inclusive até os dias atuais, né? E elas interferem no debate político e social do país. Outra consequência foi no impacto na cultura e na educação. O período da ditadura ele foi marcado por perseguição de intelectuais, de pessoas que eram a favor do conhecimento, né? De pessoas que são a favor do conhecimento libertador. E no pós-ditadura, se houve um esforço para reconstruir a liberdade de expressão e reintegrar as vozes dissidentes que foram apagadas, né? Nesse período, a cultura argentina ela passou a refletir em grande parte o trauma dessa ditadura com inúmeras obras literárias, com musicais e cinematografias abordando este período. Tem um filme que foi lançado em 2022, ele é recente, que é Argentina 1985, que se trata do julgamento pós-ditadura dos militares desse período, né? Das consequências políticas, se teve uma consequência na transação para a democracia, né? Em 1983, a eleição do Raul Alfonsín, ela marcou o retorno à democracia na Argentina. Só que essa transição ela foi complexa e o novo governo ele enfrentou desafios ao lidar com as heranças dessa ditadura. E com a economia debilitada, a repressão social que se teve nesse período, a questão também dos crimes, de como iria se tratar, né, dos crimes cometidos nesse período, gerou uma situação complexa após essa ditadura. A restauração da ordem democrática implicou uma difícil tarefa de balancear a justiça e a estabilidade, né? Pois a gente sabe ver aqui no Brasil, por exemplo, que
não se teve uma justiça. Na Argentina ainda se teve um julgamento, ainda militares tiveram foram julgados pelos seus atos, né? Aqui no Brasil a gente nem isso sequer teve, por exemplo. Os processos da justiça e da impunidade, são uma das principais consequências, né, do pós-ditadura. E uma das maiores questões políticas foi a forma como os crimes da ditadura seriam tratados. Como eu já disse, é essa dificuldade em saber como lidar com esses militares, com o que eles fizeram nesse período. E Alfonsín, que foi o presidente eleito após a ditadura, ele iniciou o julgamento contra essas juntas militares como o histórico julgamento das juntas em 1985, que é justamente o que o filme que eu já falei, ele trata. Ele resultou na condenação de vários líderes militares, só que pressões militares e crises políticas levaram à aprovação de leis de ponto final e de obediência devida, que basicamente isentava os militares dos seus crimes. Só que foi apenas em 2000, nos anos 2000, que esses julgamentos eles retomaram, e aí se teve a anulação dessas leis que isentavam os militares, e também teve uma condenação dos militares por crimes contra a população, né? Outra das consequências foram os ciclos de instabilidade econômica. A ditadura ela deixou a economia debilitada, e nesse pós-ditadura, para recuperar essa economia, é um desafio até hoje na Argentina, né? E outra questão do pós-ditadura é a redefinição do papel das forças armadas, das forças militares na política argentina. O governo do Alfonsín, ele teve que lidar com várias tentativas de insubordinação militar, incluindo os levantes conhecidos como os cara-pintadas, que, no entanto, ao longo das décadas seguintes, o papel dos militares na sociedade argentina ele foi diminuindo, né? E o controle civil sobre as forças armadas ele foi consolidado. Basicamente, os efeitos do pós-ditadura na Argentina eles continuam a ser sentidos até os dias atuais, como a questão da memória, da justiça social, se teve, se aqui não teve, se tem militares que estão soltos, que morreram sem terem suas devidas punições, né, pelos seus crimes cometidos. E a sociedade argentina, ela desenvolveu uma forte cultura desses direitos humanos e dessa justiça, né, de se ter essa justiça. O país, acho que da América Latina, ele é um dos mais reconhecidos por seu esforço de tentar punir os crimes cometidos na ditadura. Ao mesmo tempo que a memória da repressão e os desafios da transição democrática, eles continuam a moldar o cenário político na Argentina. Eu me chamo Graziella, vou falar um pouquinho sobre o tópico Memória e Justiça e Verdade. Antes de falar um pouquinho sobre o tópico, eu trago para a discussão o autor Thomas Farese, que ele traz os questionamentos após uma democracia interrompida. Então ele fala: cabe virar a paz em nome da reconciliação nacional? Ou deve-se julgar antigos dirigentes em nome do direito das vítimas que clamam por justiça? Cabe renunciar a remover velhas lembranças para não reabrir feridas ou combater o esquecimento para que essa experiência não se repita? Então, trazendo essa reflexão do autor e observando a Argentina, a gente vê que a Argentina ela optou pelo não esquecimento e pela busca da verdade e da justiça. A gente tem, atualmente na Argentina, a busca pelos 500 bebês desaparecidos durante a ditadura e a criação da Associação das Avós da Praça de Maio para encontrar essas crianças que atualmente já são adultos. Então, esse movimento dessas mães avós que são mães dessas mulheres que eram presas e torturadas durante o regime,
que estavam grávidas e que, ao ter esses bebês, eram assassinadas e seus bebês eram roubados e dados para famílias de militares. Então, essas avós, elas lutam atualmente para encontrar esses bebês que foram roubados durante esse período. E esse movimento ele começou já durante a época da ditadura e era um movimento clandestino, mas que com a retomada da ditadura teve uma maior concentração e uma maior ajuda de pessoas. Então eles puderam abrir um banco de sangue do qual foi possível localizar 115 desses bebês desaparecidos. Então atualmente essas avós elas ainda lutam constantemente para encontrar mais bebês e a cada ano encontram mais, e assim que essas crianças são encontradas, eles mudam completamente de vida, mudam seus nomes, mudam de cidade ou de estado que estão morando atualmente e vão para essas famílias que realmente são suas famílias. Além disso, a gente tem o sobrevivente à espera por justiça. Para falar sobre esse tópico, eu trago o filme Argentina de 1985, que fala sobre a reconstrução dos julgamentos históricos que ocorreram na época e acompanha o personagem Júlio, que ele acusa os militares argentinos pelos crimes cometidos durante a ditadura. O filme ele toca diretamente na ferida, porque o tempo todo ele cita o nome dos militares que torturavam as pessoas, e ele trata a ditadura como não como um ser único que iniciou aquilo, mas sim um grupo de agressores que violentavam as pessoas. No filme mostra um lado também muito emocionante, que é a hora que conta sobre os testemunhos, que traz pessoas que passaram por a ditadura e que contam como foram suas vivências durante o período, suas dificuldades e suas feridas. E mostra também a importância desses testemunhos para que esses julgamentos ocorressem. A gente observa também durante o filme que, apesar da democracia ter sido retomada naquela época, ainda existe um medo muito grande da perseguição, que é uma herança deixada pela ditadura. Então, por fim, a gente vê que a justiça não foi estabelecida ainda como deveria, porque tem muitas pessoas que ainda não foram julgadas pelos seus crimes, que estão ainda por aí vivendo normalmente, sendo que cometeram diversos crimes na época. Então, a justiça não chegou para todos ainda. Bom, diante de tudo que meus colegas falaram, na Argentina existe uma preocupação de manter a memória viva das vítimas, né, de desaparecimento, de todas as atrocidades que aconteceram, né, e essa memória reflete em locais que resgatam, né, essa história e que buscam justiça. E um desses locais, né, é a Escuela de Mecânica de la Armada, né, que ela é localizada em Buenos Aires. E ela foi um dos maiores centros clandestinos de tortura, desaparecimentos, né, durante a ditadura. E hoje ela foi transformada em um museu, né, de memória, né, e é um espaço que busca essa recordação do passado, essa reflexão, né, enfim, que mostra que houve essa violação dos direitos humanos, né, então ela busca educar em relação ao passado, né, um passado que não pode voltar a acontecer. Outro local bastante emblemático de resistência é a Praça de Maio, um local que ficou conhecido pelas mães da Praça de Maio, né? Mulheres que iam semanalmente protestar pelo aparecimento de seus filhos, né, que estavam desaparecidos, procurando respostas. E elas iam fazer esses protestos de frente à sede do governo, né? E todas iam com lenços brancos, né, em forma de símbolo. E isso ficou conhecido como um dos maiores marcos, né, em busca dos direitos humanos, né, e elas ficaram conhecidas, né, por buscar, né, a verdade, a justiça, por lutarem, né, pelos seus filhos, e isso virou um marco, né, para o país. E por último, o Dia da Memória, né, dia 24 de março, que é o Dia Nacional da Memória pela Verdade e Justiça. É uma data oficial na Argentina para relembrar, né, das vítimas da ditadura, refletir sobre os direitos humanos, conscientizar, né, os jovens, as futuras gerações, né, manter essa memória viva para que
tudo o que ocorreu não volte a acontecer novamente, né? Para que esses abusos não se repitam. E esses espaços, eles são fundamentais, né? Para ter uma memória coletiva na Argentina, né? Promover essa conscientização e essa construção de um futuro mais justo e respeitoso. Bom, pessoal, então, né, fica a reflexão. Depois de toda a análise que a gente fez desse período, né, sombrio, que amedronta ainda a sociedade argentina. Então, quais lições, né, nós podemos tirar da ditadura militar que ocorreu na Argentina sobre a importância, né, da democracia, dos direitos humanos e da preservação da memória histórica, né, para evitar que regimes autoritários se repitam, né? Eu jogo a peteca para vocês, que vocês possam refletir sobre essa pergunta, né, tendo como exemplo o que ocorreu no Brasil, a ditadura militar que ocorreu no Brasil, certo? Que a gente possa também levantar essa discussão na sala de aula, certo? Muito obrigado pela atenção de todos, né? E até uma próxima.